Nessa aula a gente vai falar sobre a rotura prematura de membranas ovulares, que tem essa sigla RPMO. Eu já mencionei esse termo na aula de prematuridade, e realmente são temas que as pessoas confundem muito, prematuridade e rotura prematura, tá? São coisas que estão relacionadas, mas que não são sinônimos, são eventos totalmente distintos. A prematuridade é o nascimento antes das 37 semanas completas, e a rotura prematura de membranas ovulares, como a gente vai ver, é a rotura da bolsa antes do início do trabalho de parto. Então, enquanto prematuridade ou pré-termo tem a ver com a idade gestacional, então antes de 37 é prematura, é pré-termo, é um conceito definido pela idade gestacional. A rotura prematura de membranas ovulares não tem relação com a idade gestacional, não guarda qualquer conexão com a idade gestacional. A rotura prematura de membranas ovulares é a rotura antes de quando ela deveria ocorrer. E quando é que ela deveria ocorrer? Ela deveria ocorrer durante o trabalho de parto, após iniciar o trabalho de parto. Se ela acontece antes desse gatilho do trabalho de parto, ela é prematura, independente da idade gestacional, tá? E a gente vai ver isso melhor aqui. Então, como eu falei, não guarda relação com a idade gestacional, a definição de rotura prematura da membranas ovulares, tá? A prematura é antes do início do trabalho de parto. A gente chama de precoce quando ocorre na fase inicial do trabalho de parto, de oportuna quando ocorre no final do período de dilatação, início do período expulsivo, e de tardia quando ela ocorre após a expulsão fetal, ou seja, aqueles vídeos que a gente vê muito na internet do bebê que nasce dentro da bolsa, o feto empelicado, tá? Então ela é prematura antes do início do trabalho de parto, precoce quando é no iniciozinho, oportuna no final da dilatação, início do expulsivo, e tardia após a expulsão do feto. 80% dos casos de rotura das bolsas é uma rotura oportuna, ou seja, no final do período de dilatação, no início do período de expulsão. Então, aqui a gente vai falar da amniorrex prematura. Amniorrex é sinônimo de rotura de membranas, tá? Amniorrex. Então, a gente vai falar da amniorrex prematura, ou seja, aquela que ocorre antes do início do trabalho de parto. Tá? Se a gente for falar em idade gestacional, eu posso ter uma amniorrex prematura pré-termo, que aí sim, esse termo vai se relacionar à idade gestacional. É aquela amniorrex prematura que ocorre antes do início do trabalho de parto. Desculpa, aquela amniorrex prematura que ocorre antes de 37 semanas completas, ou seja, que ocorre no bebê pré-termo, amniorrex prematura pré-termo. Eu posso ter uma amniorrex prematura a termo, ou seja, amniorrex antes do trabalho de parto, num bebê a termo, ou seja, 37 semanas completas a 41 semanas e 6 dias. Seria uma amniorrex prematura, porque não tem trabalho de parto, a termo, porque esse bebê está a termo. E eu posso, claro, ter uma amniorrex prematura pós-termo. A mãe já tem 42 semanas, não entrou em trabalho de parto e a bolsa rompeu. É uma amniorrex prematura pós-termo. Então aqui, só para ver, né, essa imagem aqui acabou ficando um pouquinho cortada. Por que em geral a bolsa rompe? Por causa dessa pressão que a cabeça fetal exerce aqui, forma essa bolsinha aqui, a gente chama essa bolsinha aqui de bolsa das águas, porque é uma bolsa que a gente toca, tá? Durante o toque vaginal, quando a mãe já tem dilatação, a gente sente a bolsa das águas. Essa bolsa das águas ajuda a forçar a dilatação do colo até determinado momento, tá? E eventualmente pela pressão ela rompe. Não é sempre que ela rompe aí, a gente vai ver também. Olha só, ela pode romper aqui, que é a rotura habitual das membranas, tá? Por quê? Tanto pela gravidade, aqui é o ponto mais sujeito de romper, tá? Pela gravidade mesmo, quanto pela pressão da cabeça fetal. Ou eu posso ter uma fissura alta das membranas. Qual é a diferença? A diferença é que na prática clínica pode ser mais difícil eu identificar uma rotura alta, não identificar a rotura em si, mas é porque o líquido às vezes fica escorrendo pouquinho de forma intermitente. Então, às vezes, confunde com conteúdo vaginal, com secreção vaginal, até com urina, né, na calcinha, que é pouquinho, pode me confundir. Normalmente, essa rotura habitual, ela rompe com uma quantidade, ela sai líquido com uma quantidade maior, ela rompe de uma forma mais intempestiva. Tá? Então, a condução na prática clínica é a mesma, eu vou conduzir da mesma forma, independente de onde está a rota, mas eu posso ter mais dificuldade de diagnóstico numa rotura alta das membranas. Tempo de latência. Tempo de latência é um conceito importante de saber. Tempo de latência é o tempo transcorrido entre a rotura e o início do trabalho de parto, ou seja, rompeu bolsa. O que acontece no filme, né? No filme a mulher rompe bolsa, aí sai correndo, entra no carro, vai desviando de todo mundo, batendo em todo mundo, acelerando, porque tem que chegar logo no hospital. Isso não é uma realidade, porque você tem um tempo de latência, que é o tempo transcorrido entre o início do trabalho de parto, entre a rotura da bolsa e o início do trabalho de parto.
E esse tempo transcorrido, ele é inversamente proporcional à idade gestacional, ou seja, quanto maior a idade gestacional, menor o tempo de latência. Se eu rompo bolsa muito pré-termo, eu tendo a ter um tempo de latência maior. Claro, o útero está menos preparado para contrair, para entrar em trabalho de parto, ele tem menos receptor de ocitocina, ele está menos pronto. Então, é mais fácil eu demorar muito tempo para entrar em trabalho de parto. Se eu rompo a termo, a probabilidade é que eu tenha um tempo de latência menor. Eu entre logo em trabalho de parto, tá? Então, é inversamente proporcional à idade gestacional. E a rotura prematura de membranas ovulares é responsável, como a gente viu na aula de prematuridade, por 25% dos partos prematuros. Ou seja, apesar de não serem sinônimos, 25% dos partos pré-termos, dos partos prematuros, ou seja, até 36 semanas, de 20 a 36 semanas e 6 dias, vão ocorrer por rotura prematura das membranas ovulares. Então, em relação ao tempo de latência, numa gestação a termo, ou seja, maior que 37 semanas, tá? Até 41,6, mas essa proporção vai valer acima de 37 semanas, 90 a 95% das pacientes vão ter tempo de latência menor de 24 horas. Ou seja, ela vai romper bolsa e em até 24 horas ela vai entrar em trabalho de parto. Por isso que a conduta habitualmente aceita hoje em dia ao invés de induzir, talvez aguardar, se a paciente assim desejar, não quiser uma indução, a gente aguardar até 24 horas, porque é o tempo que 90 ou 95% vão entrar em trabalho de parto, tá? Agora, e quando essa ruptura acontece pré-termo? A maioria vai entrar em trabalho de parto em até 7 dias. Olha como aumenta aí, né, o tempo de latência. Então, o tempo de latência ele é inversamente proporcional à idade gestacional. Numa gestação de 32 a 34 semanas, ou seja, um prematuro mais tardio, a latência média é de 4 dias. Agora, de 20 a 26 semanas, que eu tenho um útero zero preparado para contrair ainda, a latência média é de 2 dias. Tá? E aí a gente vai ver aí, qual é o problema de ficar tantos dias? O problema é a infecção, né, gente? A bolsa faz aquela barreira ali entre o meio externo e o meio interno, entre o meio intraminiótico e o meio extraminiótico, tá? E eu tenho risco de infecção uma vez que eu rompo essa barreira. E o risco de infecção, claro, ele é diretamente proporcional à duração do tempo, né? Ao tempo transcorrido a partir dessa rotura. E como é que eu faço o diagnóstico de rotura? Bom, eu posso fazer o diagnóstico clínico, tá? Como é que a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, né? Então, eu posso fazer o diagnóstico clínico, eu posso fazer o diagnóstico por cristalização do líquido amniótico, posso fazer o diagnóstico pelo pH vaginal, pela imunocromatografia e pela ultrassonografia. A gente vai ver que na prática acontece, não é um método, na maioria das vezes, que vai determinar esse diagnóstico, é meio que um conjunto da obra, tá? Então, o diagnóstico clínico, eu tenho a amniorrex franca. A gente brinca que a amniorrex franca é aquela que até o segurança da maternidade diagnostica. Porque a mulher faz ela chega escorrendo líquido, ela bota uma toalha entre as pernas. Não tem muito como ter dúvida de que ela rompeu o bolso, tá? É amniorrex franca. Às vezes não é tanto assim que sai, mas de qualquer forma, o que a gente faz? A primeira coisa é passar o espéculo e ver o conteúdo vaginal e ver esse líquido saindo pelo orifício externo, tá? Esse é o diagnóstico clínico, a gente vê o líquido saindo pelo orifício externo. E a cristalização? Bom, como eu falei, principalmente quando a gente tem uma fissura alta, às vezes não sai nessa quantidade, às vezes o conteúdo vaginal não é tão claro, saiu um pouquinho, misturou com o conteúdo vaginal, tá? Então, às vezes, deixa a gente em dúvida, misturou com muco, ficou mucoide. Então, a gente colhe esse conteúdo vaginal, passa na lâmina, espera secar, faz uma lâmina fresco mesmo, não precisa colocar nada. E essa lâmina seca a gente coloca no microscópio e a gente vai ver esse aspecto aí da foto, que é um aspecto arboriforme, folha de samambaia, porque o líquido amniótico ele se cristaliza. O muco cervical, as secreções vaginais não se cristalizam dessa forma, tá? Já o líquido amniótico ele se cristaliza assim. O teste do pH. Bom, mesma coisa, com líquido do fundo de saco vaginal. Eu uso papel de nitrazina, tá? O pH da vagina, ele é ácido, ele é em torno de 4, o pH da vagina, tá? E o pH do líquido, ele é neutro para alcalino, né? Ele é 7, 7,5, tá? Então, misturando esses pHs aí da vagina com pH mais, que é ácido, com pH mais alcalino que o da vagina, que é o do líquido amniótico, eu vou ter um pH na rotura em torno de 6,5. E aí eu vou pegar essa fitinha aqui e vou comparar ali com a escala de cores do lado, tá? Para eu tentar ver. Nesse meu caso aqui, ó, eu tenho um 5,5. Ou seja, é maior que o vaginal, é menor do que eu esperava para a rotura da bolsa. Vai me deixar em dúvida. Lembrar que ele não é um diagnóstico patognomônico, por quê? Várias coisas podem alterar esse pH, várias outras substâncias são alcalinas. O sangue é alcalino, o esperma é alcalino, então pode alterar também o pH vaginal. Então, como eu falei, são pecinhas de um quebra-cabeça, tá? Agora, o que não é pecinha no quebra-cabeça é o Amnisure.
O AmniSure é um teste que faz imunocromatografia para detecção dessa proteína, tá? Alfa-1 microglobulina placentária, presente no líquido amniótico. Ele tem uma sensibilidade de 98% e uma especificidade que beira o 100%. Então, esse é um diagnóstico. Só que ele é um teste, como a gente pode imaginar, caro, né? Então, a gente só faz quando a gente realmente precisa tirar aquela dúvida. Por exemplo, paciente que está com 40 semanas, rompeu o bolso, eu estou em dúvida, está começando a entrar em trabalho de parto, faz diferença esse diagnóstico? Provavelmente não. Ela está começando a entrar em trabalho de parto. Mas uma de 26 semanas faz muita diferença. Eu tive recentemente uma de 33 semanas e 6 dias. O limite é do corticoide. Faria muita diferença. Nessa paciente, a gente teve dúvida porque era um conteúdo mucoide, tá? O pH deu mais alcalino. Como o pH, pelo aspecto, o aspecto era zero de rotura, tá? O exame especular era zero de rotura, mas a paciente referia ter perdido líquido em casa. Olhando no exame especular, a gente não viu nada. Fez o papel de nitrazina, veio alcalino. E aí levantou, será que realmente foi líquido? E aí a gente confirmou com a AmniSure. Tá? O AmniSure confirma, mas ele é caro. Mesmo em hospital privado, ligam para o médico para perguntar, olha, a gente pode fazer o AmniSure? A gente tem vários hospitais públicos, mas a gente usa ele com parcimônia, tá? Com racionalidade. A ultrassonografia. Bom, uma coisa fácil da gente pensar é assim, né? Na ultrassonografia eu vejo líquido. Se eu perdi líquido, vai diminuir o líquido na ultrassonografia. Mas isso não é bem assim. Primeiro, porque depende de quanto líquido você perdeu e de quanto você tinha antes, né? Então, a paciente cheia de líquido que perdeu um pouquinho, o líquido vai estar normal, tá? Então, mais ou menos 50 a 70% das mulheres com rotura vão ter oligodramia, que a gente considera por um maior bolsão vertical menor que 2 ou um ILA menor que 5. 50 a 70% das mulheres vão ter oligodramia. Mas aquilo, só a rotura da oligodramia? Não, às vezes o paciente tem uma restrição do crescimento, às vezes é uma gestação já avançada que tende a, por diminuição da função placentária, você diminuir a produção de líquido amniótico, a gente tem uma oligodramia fisiológica no final da gravidez, lá perto de 40 semanas, tá? Então, claro, a gente não vai diagnosticar por isso. A não ser que você veja assim, eu tinha uma outra de ontem cheia de líquido e agora está em adramia, sem líquido. Aí realmente fala mais a favor, mas mais uma vez, pecinhas de um quebra-cabeça, tá? E pode ser uma rotura alta, aquilo que a gente viu saindo um pouquinho líquido, e o líquido vai continuar normal. Então, só para a gente ver aqui, como é que a gente mede, né, o líquido amniótico? A gente faz na nossa cabeça, essa divisão na cabeça, ninguém vai riscar paciente, essa divisão do abdômen em 4 quadrantes, a gente vai pegar transversalmente aqui um corte de cada quadrante, tá, com o transdutor, e a gente vai pegar o maior bolsão de líquido amniótico em cada quadrante. Existem duas formas da gente fazer, ou a gente faz uma soma aritmética de cada bolsão, e aí vai ter o ILA, então, por exemplo, tem 2 aqui, 1 ali, 3, com mais 1 aqui, 4, com mais 4 ali, 8. Meu ILA vai ser 8, a soma do maior bolsão de cada quadrante. Ou eu pego só o maior bolsão vertical, como a gente viu aqui, MBV. O maior bolsão, e essa vai ser a minha medida, tá? Então, aqui só para vocês verem, ó, tem que ser um corte vertical, sem parte fetal, não pode ter bracinho, não pode ter cordão, tá? Só de líquido amniótico, o maior bolsão vertical de líquido amniótico. Aqui o maior bolsão, ó, tá 8,1, tá um bolsão enorme. E aí, como é que a gente classifica o volume de líquido amniótico de acordo com a medida do MBV, que a gente chama maior bolsão vertical? Então, o normal seria de 3 a 8, tá? De 2 a 3 está reduzido, menor que 2 é um oligodrâmino, menor que 1 é um oligodrâmino grave, tá? De 8 a 12, um polidrâmino, de 12 a 16, polidrâmino moderado, maior que 16, um polidrâmino grave. E a conduta? O que a gente vai fazer? Bom, gente, o maior determinante da conduta é a idade gestacional. Claro que eu não vou conduzir da mesma forma uma paciente com 40 semanas e uma com 28, tá? O maior determinante é a idade gestacional. E eu sempre tenho que levar em conta os riscos materno e fetais e pensar em antibiótico-terapia em caso de infecção. A gente normalmente, quando tem suspeita de infecção, a gente faz clindamicina ou gentamicina. Então, aqui, olha, o nosso fluxograma de conduta. Bom, medidas gerais. A recomendação atualmente é que você sempre hospitaliza paciente com rotura. Tem essas pessoas que fazem assim, fica em casa, esperando entrar em trabalho de parto, quando a paciente é a termo, né, 40 semanas, fica em casa, esperando entrar em trabalho de parto. Mas a recomendação atual do UpToDate é que o ideal é que essa paciente interne para avaliação. Então, hospitalização, a gente vai datar melhor essa idade gestacional, vai ver o volume de líquido amniótico, vai pegar o resultado da cultura para GBS, lembra? Se for a termo, provavelmente ela já vai ter essa cultura, né? A gente falou na aula de prematuridade, se for pré-termo, não vai ter. Aí a gente pode colher. Monitorar a infecção, descolamento prematuro de placenta, rotura prematura aumenta a chance de descolamento prematuro de placenta, a gente tem aula disso também. Monitorar o feto e avaliar a questão do parto. Se tiver infecção, DPP, ou sofrimento fetal, ou se ela estiver em trabalho de parto, porque às vezes foi uma ruptura prematura, ela rompeu sem trabalho, mas agora que ela chegou na maternidade, ela está entrando em trabalho. Ela teve uma latência aí de 1 a 2 horas, rompeu, entrou em trabalho.
Então, se ela estiver em trabalho de parto, se tiver sofrimento fetal, se tiver descolamento prematuro de placenta, ou se tiver infecção, aí o bebê vai nascer, tá? Então, aqui vai para o parto, profilaxia de GBS se tiver indicada, antibiótico se tiver infecção, tá? Então, profilaxia de GBS, se ela tiver uma cultura positiva, lembra, ou as pacientes que não precisam fazer cultura, recém-nascido anterior com sepse por GBS, ou infecção urinária nessa gestação por GBS, essas não precisam colher. Ou as que colheram e tiveram cultura positiva. E antibiótico se ela tiver infecção, tá? Agora, como é que eu vou conduzir isso aqui, interromper essa gestação? Vai depender da idade gestacional. Então, aqui, ó, se tiver mais de 34 semanas, parto, tá bom de nascer. Para a gente, obstetra, é claro que um bebê entre 34 e 37 é prematuro, mas entre 34 e 37 a gente não tem o que fazer. Lembra? 32 semanas de maturidade neurológica, 34 semanas de maturidade pulmonar. Eu não tenho mais nada a oferecer para esse bebê. Tá? Então, é claro, eu não quero que ele nasça. Não é que assim, vou marcar uma cesárea eletiva da minha cabeça por 34, 35 semanas. Não vou. Mas ela rompeu o bolso, entrou em trabalho de parto, não tem mais nada a oferecer, é parto, com profilaxia de GBS se tiver indicado. E aqui o menor de 24 semanas. Esse é o mais difícil de conduzir. Por quê? Porque lembra daquele limite, a gente fala da prematuridade, da viabilidade fetal? Isso aqui é um feto inviável ainda, tá? Ele é um feto inviável. Então, a gente tem que mostrar para a mãe os riscos e benefícios de tentar manter essa gestação. Às vezes, essa paciente já está em adraminia, o feto está sem líquido, e esse feto ainda não cresceu, ele precisa desenvolver músculo, ele precisa desenvolver membro, tá? Ele precisa desenvolver pulmão dele, através da aspiração de líquido amniótico, ele precisa de volume no pulmão dele. Então, esse bebê aqui é um bebê que tem um prognóstico péssimo. A gente faz ultrasseriado, monitora infecção DPP, se entra em trabalho de parto. Se tiver óligo persistente, a gente interrompe essa gestação. Por quê? Porque o prognóstico é péssimo, esse bebê não vai ter o pulmão formado e não vai conseguir formar direito os membros dele, tudo que ele precisa, tá? Agora, entre 24 e 34 semanas é quando a gente tem mais a oferecer, é quando a gente tem mais coisa para fazer, tá? Em um a gente tem pouco a fazer, no outro a gente não precisa fazer nada. Agora, aqui no meio a gente tem muita coisa a fazer. Então, normalmente a gente faz tratamento expectante, hospitaliza, vê se tem infecção, DPP, como é que está o feto, se está entrando em trabalho de parto. Repouso no leito, tá? Por quê? Lembra? Corticoide, menos de 34 semanas. Corticoide, eu preciso de 48 horas para esse corticoide. Depois de 48 horas eu já fico mais feliz, mais tranquila, tá? E por que eu não vou fazer nifedipino aqui? A princípio eu não preciso, não está em trabalho de parto, tá? É só rotura prematura de membrana. Então eu faço tocólise? Pode ser que precise, mas na grande maioria não, porque ela não vai entrar em trabalho de parto de cara. Se ela entrar, eu posso fazer para tentar segurar essas 48 horas, tá? Antibiótico profilático, se não tiver infecção, tá? Quando tem infecção, a gente nunca faz nifedipino, a gente nunca segura. Antibiótico profilático por 7 dias, porque ela não vai ter cultura de GPS ainda. Vou colher a cultura para tentar esperar o resultado. E neuroproteção fetal, se tiver menos de 32 semanas. Aqui, só enfatizando, tá? A gente tem essa questão da tocólise em bolsa rota menor de 34 semanas, é muito delicada, você vai individualizar caso a caso. Por quê? Porque normalmente, quando rompe bolsa, a gente não faz tocólise, a gente faz o corticoide e aguarda. Por quê? Porque ela não vai estar em trabalho de parto, a gente não precisa fazer tocólise, tá? Se ela começar a entrar em trabalho de parto, a gente pode considerar fazer nifedipina pelas 48 horas, mas não é uma coisa mandatória. Por quê? Porque ela rompeu bolsa. Diferente da ameaça de trabalho de parto da aula de prematuridade. Ameaça de trabalho de parto da aula de prematuridade com a bolsa íntegra, a gente sempre vai fazer tocólise, porque ela está contraindo e a bolsa está íntegra, tá? Para tentar segurar mais 48 horas para fazer o corticoide. Então, aqui, resumo do nosso fluxograma. Amniorrex prematura, tem infecção? Se tem infecção, conduta intervencionista, esse bebê tem que nascer, independente da gestacional. Tem infecção, começa o antibiótico, aqui o asterisco, começa o antibiótico, conduta intervencionista, sempre de preferência para o parto transvaginal, né? Se eu tenho uma infecção, eu não quero abrir ali uma barriga, cortar um monte de plano para chegar num ambiente que está infectado. Se eu não tenho infecção, bom, aí vai depender da idade gestacional. Mais de 30, tá igual, né, na verdade, 37 semanas, 34 a 36 semanas. Mais de 34 semanas é parto. Tá? Sempre preferência de parto vaginal se não tiver contraindicação, mas mais de 34 semanas é parto. 23 a 24 semanas, mais ou menos, a gente vai ter conduta individualizada, pesar riscos fetais e riscos maternos. Agora, entre 23 e 34 semanas, é conduta conservadora, acelerar a maturidade fetal, como eu falei, tocólise, se iniciarem as contrações, e apenas para corticoterapia por 48 horas, tá? Monitorar a infecção fetal e vitalidade fetal, e profilaxia antibiótica, porque eu não vou ter resultado de GBS.
Então, aqui, em relação ao GBS, eu tenho a cultura do GBS? Primeira pergunta. Eu tenho a cultura do GBS? Bom, provavelmente não, tá? Se a paciente estiver entrando em trabalho de... Eu vou colher. A paciente está entrando em trabalho de parto? Sim, eu vou continuar ampicilina até nascer. Então, se rompeu bolsa e se eu tiver um resultado de GBS positivo, eu sempre vou fazer o antibiótico quando? Ou romper bolsa ou entrar em trabalho de parto, né? Então, eu vou continuar ampicilina aqui até o nascimento. Se a paciente não tiver em trabalho de parto, eu vou esperar o resultado da cultura para ver se eu faço antibiótico ou não, tá? Se tiver menos de 37 semanas. O resultado da cultura, normalmente eu colho com 35 a 37 semanas. Se for positiva, antibiótico. Se não tiver disponível, antibiótico. Se for negativa, sem profilaxia de GBS ao início do trabalho de parto. Tá? Lembrar que a profilaxia é sempre válida por 5 semanas, porque a gente considera que com 5 semanas a nossa flora muda, ela é dinâmica. Então, com 5 semanas eu poderia não ter e 5 semanas depois já ter o GBS. Tá? Então, a paciente, se for a termo, eu já vou ter essa cultura, já vou ter colhido e vou direcionar com resultado. Se estiver negativo, eu não faço nada. Se estiver positivo, eu faço antibiótico. Agora, se eu não tiver colhido, eu colho nesse momento. E vamos ver se dá tempo de sair até ela entrar em trabalho de parto. Ela só rompeu bolsa, tá? E aí eu vou fazer antibiótico e esperar o resultado da cultura. Só isso, essa aula é junto com a aula de prematuridade, são aulas que não são sinônimos, mas que são complementares. Então, eu recomendo que vocês assistam essas duas aulas na mesma tacada.